Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. As duas orientações são estas, as duas coisas que temos que evitar. Primeira, não sejam como os hipócritas. Primeiro a gente tem que definir o que é um hipócrita. A palavra é muito interessante na língua grega. Significa esconder-se atrás de alguma coisa. E esse nome hipócrita, ele primeiro foi dado aos atores do teatro antigo, que quando se apresentavam no público numa peça, eles traziam uma máscara. Vocês já devem ter visto isso, né? Tem uma máscara em que a pessoa está rindo com um pauzinho e a pessoa bota na frente da cara, né? Ela pode estar até chorando, mas pela máscara o que aparece é o riso. Então, nas peças teatrais, o ator era chamado hipócrita, porque ele estava escondido atrás de alguma coisa. O que aparecia era aquela face sorridente, mas por dentro ele podia estar chorando, podia estar com raiva, mas o que aparecia era aquilo ali. Com o tempo, a palavra hipócrita veio a designar uma pessoa que parece o que não é. Alguém que dá a impressão de que é alguma coisa, mas na verdade ela é outra diferente. Daí o nome hipócrita, que já era comum na época de Jesus. E Jesus então usa o termo hipócrita para aquelas pessoas que usam a oração para parecer que são pessoas piedosas, que andam com Deus, espirituais, mas na verdade não são. Esse é um uso errado da oração. Você querer orar diante das pessoas, Jesus não está proibindo que a gente ore na frente dos outros, mas você, quando for orar em público ou na presença de outras pessoas, você orar para impressionar os outros, para os outros pensarem que você é uma pessoa que anda muito próxima de Deus, quando na verdade você sabe que não é isso. Então esse é o hipócrita. E é claro, a gente pode fazer a aplicação para muitas outras áreas da vida, né? A pessoa está na igreja, a pessoa se envolve com atividades religiosas, ela faz um monte de coisa, mas o coração dela não é reto, não é puro. Então é a máscara, né? É o hipócrita. Ela parece alguma coisa, mas na verdade ela não é. Jesus aqui se refere especificamente no verso 5 aos fariseus. Olha o que ele diz. Na época dele, os fariseus eram os religiosos mais conhecidos, pessoal que se dedicava a obedecer à lei de Deus em detalhes e cumprir todos os regulamentos da lei de Moisés, mas aquilo era uma fachada. É o mesmo pessoal que depois condenou Jesus à morte. Ele disse: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Era isso que os fariseus faziam na época de Jesus. Nas sinagogas, geralmente se orava sentado. O mestre ensinava sentado. E na hora, quando um fariseu era convidado para orar, vou pedir ao irmão fariseu, que agora nos dirige a Deus em oração, o fariseu, em vez de orar lá do seu cantinho, ele ficava em pé, ó Deus, aí fazia aquela, e todo mundo ficava olhando. Puxa, esse cara sabe orar mesmo. Esse deve ser um grande homem de Deus. Hipócrita, coisa nenhuma. Aquilo era show para aparecer diante dos homens. Ou então, na praça, já que o judeu, na lei de Moisés, estava dito que o judeu tinha que orar 3 vezes por dia. Quando chegava a hora de orar, está dizendo aqui, o fariseu chegava na praça, no canto da praça, aquela parte mais exposta, né, na quina, que é de esquina, né, no cruzamento, ele ficava em pé, dava uma olhada para ver se tinha alguém olhando, e aí ele começava a orar publicamente ali naquele local mais visível para chamar a atenção das pessoas. Jesus disse, isso é hipocrisia. Você não pode usar o cristianismo, a oração especialmente, como um meio de se promover, para que as pessoas pensem que você é espiritual. Por isso nós precisamos ter muito cuidado quando a gente lida com essas questões. Qual a motivação? Jesus não está proibindo aqui que você ore em público, mas você tem que lembrar que a oração é dirigida a Deus. E nós não podemos usar a oração para impressionar as pessoas ou dar a impressão de que nós somos aquilo que na verdade no íntimo nós não somos. Jesus diz aqui que na verdade eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? O aplauso humano. As pessoas dizendo, puxa, que pessoa espiritual. Pronto, é tudo que você vai receber. A sua oração não vai ser atendida por Deus. O máximo é essa recompensa humana que você vai ter. Aí então, o que fazer? Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto
e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Como eu disse, o Senhor Jesus não está proibindo que você ore em público e não está dizendo que a oração boa é somente aquela que é feita você trancada no quarto. O que ele está dizendo é que nós evitemos a hipocrisia, a ponto de que, se for necessário, você evite orar em público e vá orar em secreto. O que Jesus está recomendando aqui é a sinceridade de coração, é a comunhão entre você e Deus, longe dos olhares humanos, ou longe de buscar a aprovação humana. A oração é um momento entre você e seu Pai que te vê em secreto, que vê você lá no quarto, onde ninguém mais te vendo, Deus está te vendo. Lá quando você está dirigindo, lá quando você está no trabalho, quando você está na escola, quando você está no seu gabinete, quando você está sozinho, Deus está vendo você. E é a Ele que você vai orar e dirigir as suas orações. A gente precisa sempre ter muito cuidado com as palavras de Jesus e entendê-las no contexto. Depois da Reforma Protestante, houve muitos grupos que saíram da Reforma, que foi um grande movimento religioso, e alguns estranhos, né? E um deles era um grupo que dizia exatamente isso aqui, que só orava, não tinha oração pública. Interpretou as palavras de Jesus literalmente, sem entender a intenção, e o movimento era voltado para orar no quarto, né? Então, quando tinha reunião, tinha culto, ninguém orava. Aí depois todo mundo ia para casa, se fechava no quarto e orava. Como eu disse, nós temos que entender o que é que Jesus está proibindo aqui. Ele está proibindo a hipocrisia, o show, e está estimulando que nós tenhamos contato íntimo com Deus, que nós saibamos que o nosso Deus, Ele nos vê e que é dele que nós temos que buscar a recompensa. Segunda coisa que Jesus proíbe é a vã repetição, versos 7 e 8. E aqui primeiro ele usou os fariseus, né, como exemplo daquilo que nós não devemos ser. E agora ele usa os pagãos como também exemplo de como não devemos orar. Os pagãos, eles também eram bastante religiosos. A gente às vezes pensa que só os cristãos é que são religiosos. Não, os pagãos têm as suas religiões, eles acreditam nos seus deuses, eles oram a seus deuses, eles trazem ofertas para os seus deuses, eles seguem o código moral que eles acham que vem dos deuses deles. O problema é que isso não é baseado na revelação de Deus, vem da imaginação humana, não só os deuses, mas também todo esse sistema religioso que eles têm. E aí, porque esses deuses não são deuses verdadeiros, nas religiões pagãs, nas religiões que não são o cristianismo, você vai encontrar muito desse negócio de mantra, de repetir orações, como se a repetição de determinadas frases, de determinadas palavras, tivessem um poder mágico para influenciar a divindade. Então os pagãos ficavam repetindo frases diante dos seus deuses. Você tem um exemplo disso no Antigo Testamento, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Um altar para Baal, que era o Deus pagão que estava sendo adorado em Israel, e um altar para o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal, e esse foi o acordo, não é? A competição, deviam orar a Baal para que Baal mandasse fogo do céu para provar que era Deus. E eles passaram o dia inteiro gritando, responde Baal, e ficavam pulando ao redor do altar, se cortava com faca, e responde Baal, e Elias, que não era nem um pouquinho politicamente correto, dizia, grita mais alto, pode ser que ele foi no banheiro, ou então foi para fazer alguma coisa, né? Grita aí mais alto para ver se Baal responde, e o pessoal repetindo, responde Baal, Elias, chega a vez de Elias, ele vai ao altar que ele erigiu e manda botar água em cima para deixar bem molhadinho o animal que estava morto, e ora uma vez só e diz, Deus, responde para que eles vejam que tu és Deus. E desce, todo mundo conhece a história, desce fogo do céu e consome o altar. É esse contraste que Jesus está fazendo aqui. Quando vocês orarem, não sejam como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar, eles serão ouvidos. É porque eles não sabem quem é Deus. Jesus explica, vocês não devem ser semelhantes a Ele, verso 8, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais.
antes de nós pedirmos, antes de verbalizarmos a nossa necessidade, Deus já a conhece, porque o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele não é como esses deuses da imaginação humana, mas Ele é o Deus que conhece todas as coisas. É o Deus que tem conhecimento dos menores detalhes sobre a sua vida. Ele não somente sabe tudo o que você precisa, mas Ele sabe exatamente o que você precisa, mesmo que você às vezes peça outras coisas. Ele sabe do que é que você de fato precisa. Com isso, Jesus não está desestimulando que nós insistamos diante de Deus ou perseveremos na oração quando Deus parece demorado em atender. Há uma diferença entre você instar com Deus e perseverar em oração com Deus e você ficar repetindo uma frase, ou como por exemplo a Ave Maria ou o próprio Pai Nosso, porque tem gente, há uma fórmula, ou há uma forma evangélica não, né, dentro do cristianismo de fazer isso. E nós temos isso, o melhor exemplo é o da Igreja Católica, onde os fiéis são ensinados a rezar 10 Ave Marias ou 20 Pai Nossos para conseguir uma graça, ou para serem perdoados por Deus, ou para pagar algum tipo de pecado como penitência. Então, a ideia é que se você ficar repetindo o Pai Nosso, ou a Ave Maria, ou qualquer outro tipo de oração, aquilo vai sensibilizar Deus e fazer com que Deus atenda. Mas Jesus está dizendo que não funciona dessa maneira. Mas como eu falava, isso não quer dizer que você não possa argumentar com Deus. Mas quando você vai argumentar, pensa o seguinte: seu filho chega para você e diz: mamãe que está no céu, eu quero comer. Mamãe que está no céu, eu quero comer. Mamãe que está no céu, eu quero comer. Mamãezinha querida que está no céu, não. Mamãezinha querida, eu quero comer. Mamãezinha querida. Você acha seu filho chegar para você fazer isso? Né? E se seu filho, você vai preferir que seu filho chegue assim e diga assim: mamãe, eu estou com fome e eu preciso comer. A senhora sabe que eu tenho 5 anos de idade, eu preciso me alimentar regularmente. Por que a senhora não está me respondendo? A senhora não acha que eu sou importante para a senhora? Ah, sim. Então isso é insistir na oração, isso é perseverar com Deus. Por que você não está me respondendo, Senhor? Eu te ofendi em alguma coisa errada em mim, algum pecado na minha vida? Ou será que eu estou pedindo errado? Por que o Senhor não está respondendo? Oh Deus, Tu és tão bom. A Bíblia diz que se a gente orar e pedir, o Senhor responde, mas o Senhor não está me respondendo. É diferente, isso não é vã repetição, isso é perseverar na oração, é insistir com Deus, é lutar com Deus em oração. E isso a Bíblia nos ensina a fazer. Mas pensar que você ficar repetindo frases, só por repetir frases Deus vai atender, isso é paganismo. Nosso Deus não é assim. Ele quer que você converse com Ele, que você raciocine com Ele, que você argumente com Ele, que você diga para Ele por que Ele deveria atender sua oração. E você diz: mas Ele já não sabe? Ele sabe, mas Ele quer que você saiba também. E é tão bom quando a gente fica diante de Deus e vai discutir com Deus por que Ele não está respondendo, ou por que Ele deveria responder a oração. É até um bom exercício. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, você escreve no papel, assim dizendo: 10 razões pelas quais Deus deveria me responder. E aí argumente com Ele. Aí você vai ver que de repente você não está tão precisando daquela coisa mesmo, não é? Que às vezes nós levamos a Deus necessidades que não são necessidades, e que nós podíamos passar muito bem sem aquelas coisas que nós estamos pedindo. Então Jesus coloca 2 coisas que devem ser evitadas quando a gente for orar. A primeira é a hipocrisia, a gente usar a oração para parecer aquilo que nós não somos. E segundo, o uso das vãs repetições, quando nós deveríamos, na verdade, sabendo que Deus nos conhece, nós deveríamos argumentar com Ele e perseverar, o que é bastante diferente.